vocês? Pronto para mais uma aula? Então preste atenção que hoje temos assunto novo, tá certo? Semana passada foi bem tranquilo, foi só literatura infantil, espero que tenham gostado da história, espero que tenham aí respondido as atividades com facilidade, tá certo? E hoje nós vamos começar aqui no livro de língua portuguesa, na página 78, com o assunto número do substantivo. Nós já vimos aí substantivo de gênero e hoje nós vamos começar com esse novo assunto que é o número do substantivo. Para começar esse assunto tem aí um pequeno texto que eu quero que vocês acompanhem comigo para a gente entender melhor esse assunto, tá certo? O texto tem como título Os Meus Errinhos. Está bem, eu confesso que errei. Eu errei, está bem. Me dê zero, me dê bronca, castigo o conselho, mas eu tenho o direito de errar. Só o que eu peço é que saibam que eu necessito errar. Se eu não errar vez por outra, como é que vou aprender como se faz para acertar? Pais, professores, adultos também já erraram à vontade, já fizeram sujeira e borrão. Ou vai dizer que a borracha surgiu só nesta geração? Vocês que errando aprenderam, ouçam o que eu tenho a falar. Se até hoje cometem erros, só as crianças não podem errar? Concordem, eu estou aprendendo. Comparem meus erros com os seus. Se já cometeram seus erros, deixem-me agora com os meus. Bom, vocês observam aí no texto duas palavras que foram extraídas, a palavra borracha e a palavra adultos. A primeira palavra, borracha, está no singular e a segunda palavra, adultos, está no plural, certo? O substantivo de número pode ser classificado em singular ou plural. Singular quando se trata de apenas um elemento e plural quando se trata de dois ou mais elementos, certo? Aí temos aí o plural do substantivo simples. O plural do substantivo simples é formado geralmente pelo acréscimo do S, como vimos aí no exemplo de adultos, tá certo? Um adulto só é adulto. Mais de um adulto são adultos. Então, o que mudou aí foi apenas o acréscimo da letra S, ok? Tem aí no exemplo adulto, adultos, borracha e borrachas. Isso é o plural de substantivo simples, ok? Já na página 79 temos aí mais alguns exemplos. Acompanhe. Mas há casos em que os substantivos fazem o plural de forma diferente. Aos substantivos terminados em vogal ou de tombo oral acrescenta-se S. São substantivos simples que eu falei para vocês. Casa fica casas, mãe fica mães, irmã fica irmãs, dia fica dias. A diferença aí foi apenas o S, tá certo? Já os substantivos terminados em N acrescenta S ou ES. Exemplo, pólen, fica pólens. Aos substantivos terminados em R ou Z, acrescenta ES também. Tem aí o exemplo flor, que fica flores, e o exemplo feroz, que fica ferozes, ok? Os substantivos terminados em X são invariáveis. O que isso significa? Se o substantivo é terminado em X, não acrescenta-se nada, tá certo? Tanto no singular quanto no plural, ele vai ficar com a mesma grafia. Os substantivos terminados em S fazem o plural da seguinte maneira. Quando são monossílabas ou oxítonas, acrescenta-se ES. Exemplo, as ficará ases. País ficará países. Quando paroxítonas ou proparoxítonas são invariáveis, como por exemplo, lápis,
não acrescenta nada. E ônibus também não acrescenta nada. Nos substantivos terminados em M, troca-se o M por NS. Prestem atenção aí. Armazém vai ficar armazéns. Paisagem vai ficar paisagens. No substantivo terminado em AL, EL, OL e UL, troca-se o L por IS. Temos aí o exemplo: pardal ficará pardais, farol ficará faróis, papel ficará papéis e pau ficará paus. Exceções: mal e cônsul. Tem aí no exemplo de vocês. Esse quadrinho que tem aí no livro de vocês, na página 79, ele pode ser estudado várias vezes, tá certo, pessoal? Porque esses exemplos aí são absolutos, ok? Então, em todas as palavras, vocês vão conseguir usar esses exemplos aí. Nos substantivos terminados em IL, quando oxítonos, trocam-se o IL por IS. Quando paroxítonos, troca-se o IL por EIS. Tem aí o exemplo: canil vai ficar apenas canis e réptil vai ficar répteis. Por quê? Porque réptil é uma palavra proparoxítonos, ok? Os substantivos terminados em ão fazem o plural em ãos: órgão, órgãos, coração, corações, ães, pão, pães, ok? Então aí vai apenas acrescentar a letrinha S, ok? Temos também o plural dos substantivos compostos, que está aí já na página 80, certo? Os substantivos compostos fazem o plural da seguinte maneira: substantivos compostos grafados sem hífen fazem plural da mesma forma que os substantivos simples. Então, girassol vai ficar girassóis. Aguardente vai ficar aguardentes. Vai acrescentar aí só no finalzinho, mas só para os substantivos compostos que não tem hífen. O que quer dizer isso? São substantivos que falam sobre duas palavras, mas que são, juntinhas. Fala sobre duas coisas, mas estão juntinhas, ok? Como na palavra girassol. Gira-sol. Refere-se a duas coisas, mas é uma palavra só. Então, vai ser aí classificado da mesma forma que o substantivo simples, ok? As duas palavras recebem um plural quando o substantivo composto é formado por substantivo mais substantivo. Couve, flor. Então, vai ficar couves, flores. Substantivo mais adjetivo, como tenente, coronel, que vai ficar tenentes, coronéis. As duas palavras, elas passam por plural. Segunda-feira, vai ficar segundas-feiras. Adjetivo mais substantivo, alto relevo, vai ficar altos relevos. Então, aí são palavras distintas que contêm um hífen no meio e as duas palavras sofrem alterações. Só a primeira palavra recebe o plural quando o substantivo composto é formado por substantivo mais preposição. Aí muda um pouquinho, tá certo? Porque o substantivo composto, ele tem hífen, mas no meio tem uma preposição. Uma preposição, desculpa. Então, só o primeiro substantivo que deve ser mudado, tá certo? Deve ser passado para o plural, como cana de açúcar, que vai ficar canas de açúcar. Substantivo mais substantivo, que funciona como determinante do primeiro. Palavra-chave é um complemento do outro. Então, vai mudar aí só o primeiro substantivo também, ok? Só a segunda palavra recebe plural quando o substantivo é formado por verbo mais substantivo. Então, tem aqui no exemplo quebra-mar. A primeira palavra é um verbo, quebra, vem de quebrar. Então, a segunda palavra é que vai ser mudada. A primeira, o verbo não muda para o plural, tá certo?
Também no caso do advérbio mais substantivo. Bem amado, só a segunda palavra também vai receber o plural. A primeira é invariável. Prefixo mais substantivo. Ex-aluno. Temos primeiro um prefixo que termina em X. Já sabemos que palavras assim é invariável, logo só a segunda palavra que vai ser alterada. Então, agora eu vou deixar uns exemplos para vocês aqui no quadro, para que vocês consigam responder a atividade, tá certo? Então, vamos lá. Bom, nós temos aqui algumas palavras que vão ajudar vocês a compreender um pouquinho melhor esse assunto de substantivo de número, certo? Então, aqui eu tenho a mesa, que é um substantivo simples, e como eu falei para vocês anteriormente, os substantivos simples são acrescentados apenas a letra S no final da palavra, quando nós vamos passar ele para o plural. Então, se é mesa, ficará mesas, apenas com a letrinha S no final. Já aqui eu tenho a palavra flor, e eu falei para vocês que os substantivos terminados com a letra R ou com a letra Z, eles são acrescentados a vogal E mais a letra S quando nós passamos para o plural. Então, se é flor, vai ficar o quê? Flores, certo? Terminado com R, eu acrescentei vogal E mais S, e aí temos o plural de flor. Já na palavra mãe, também é um substantivo simples, certo? E aí eu só acrescento a letrinha S. Mãe, mães, ok? E a palavra xerox, que é terminada com a letra X. O substantivo terminado com a letra X, eu vou acrescentar o que no final, pessoal? Não acrescento nada, tá certo? Os substantivos terminados em X são invariáveis. Então, xerox ficará xerox mesmo, ok? Então, ó, uma mesa, muitas mesas. Uma flor, um jardim de flores. Uma mãe, algumas mães. Vou tirar uma xerox. Preciso tirar muitas xerox. Vai ficar invariável. Deu aí para compreender melhor, pessoal? Espero que sim, tá certo? Então agora é a vez de vocês. Façam as atividades que tem aí no livro de vocês. Boa sorte. Vejam aí o quadro da página 79 do livro de vocês, que também tem vários exemplos. Tanto da 79 quanto da 80. Tem vários exemplos para que vocês possam aí tomar como exemplo, tá certo? Então agora é só partir para a atividade. Um beijão, pessoal!